Sejam bem-vindos a mais um bate-papo com RH na Profácil. Estamos aqui com a Kênia Reis. Olá, Kênia, tudo bem? Oi, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? E hoje nossa prosa vai ser sobre o quê? Fala aí, o que que a gente vai conversar aqui no nosso bate-papo? Tá certo. Hoje nós vamos falar sobre hard skill e soft skill. São coisas que estão em alta no mercado, tem se falado bastante. A gente vai entender um pouquinho sobre isso. Entendi. Então, por onde nós vamos começar? Aí, que bicho é esse de soft skills ou hard skills? Qual que nós vamos começar abordando primeiro aí? Qual que faz mais sentido para nós iniciarmos o nosso bate-papo aqui? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre a hard, tá? O que que é a hard skill? A hard skill ela fala sobre a parte técnica da pessoa. Então, toda empresa que vai contratar um colaborador, ele está interessado na parte técnica. O que que ele conhece tecnicamente daquilo que ele vai ser contratado, né? Então, vamos pensar, se nós vamos contratar uma pessoa para a área de compras, o que que ela conhece tecnicamente na área de compras? O que que ela, no que ela já trabalhou? Quais ferramentas que ela utiliza para fazer a parte de compras, né? Então, toda a parte técnica de cada cargo, ou seja, pensando em qualquer função, é a parte técnica da função, Entendi. tá? E a parte skill, que é uma parte que está muito em alta aí, que são as soft skills, a gente vai falar sobre a parte comportamental. Hoje, as empresas elas estão muito interessadas na parte comportamental dos colaboradores. Ela está interessada na parte técnica? Sim, muito. Mas a parte comportamental, ela hoje tem falado um pouco mais alto no sentido de se esse colaborador vai permanecer na empresa, se ele vai ser promovido, se ele vai ser dispensado, se ele vai continuar na empresa ou não. Hoje é muito mais vista a parte da soft skill, da parte comportamental do que a parte técnica. Porque a parte técnica você ensina. Aquela pessoa que está disposta a aprender, ela vai aprender. Agora, a parte comportamental é um pouco mais difícil. Né? A gente falando sobre trabalho em equipe, sobre comprometimento, disponibilidade, comunicação, diversas competências, iniciativa, aí que as empresas estão buscando nas pessoas e às vezes a gente sente um pouco de dificuldade de encontrar. Então, o soft skill hoje é um diferencial, né? Assim, o poder de você ter facilidade de se relacionar, em viver em harmonia ali, o trabalho em equipe. O que antes eu achava que era bem comum, né? As pessoas terem a facilidade de lidar com outras pessoas. Por que que você acha que de uns tempos para cá as empresas têm tido essa dificuldade nos relacionamentos interpessoais no trabalho? Será que é o excesso de trabalho, o nível de cobrança, ou porque a hard skills já não é algo tão mais incomum? As pessoas hoje conseguem ter mais acesso à informação, a cursos, a se Sim. profissionalizarem. O que você acha que leva as empresas hoje a verem a soft skill como diferencial? Hoje, muitas empresas têm buscado a soft skill como um diferencial, as pessoas saberem se relacionar, terem aí as relações interpessoais, porque se ela traz isso para dentro do trabalho, se ela consegue ser uma pessoa que consegue se relacionar, que consegue trazer competências comportamentais para dentro do trabalho, automaticamente as coisas vão andar melhor. Automaticamente o trabalho, a pessoa vai se sentir mais acolhida no trabalho, a pessoa vai se sentir como se aquele trabalho é um bom lugar para ela estar. Se hoje eu estou num trabalho que eu não é um bom lugar para eu estar, que não tem um ambiente bom, que não tem um acolhimento, que não sabe me valorizar, não sabe valorizar o meu talento, não sabe perceber realmente aquilo que eu tenho de bom, ela não vai permanecer. Então, hoje é muito importante não, toda a liderança e todas as empresas pensarem que a parte comportamental ela é importante e ela com certeza hoje tem prevalecido um pouco mais que a hard. É claro que dentro da hard tem cargos que a pessoa fala assim, eu não abro mão desse conhecimento. A pessoa precisa ter esse conhecimento. Mas tem gestores que já falam assim: olha, não precisa nem ter esse conhecimento. Eu ensino. O que a pessoa precisa ter é vontade de aprender. Então, hoje,
As empresas que conseguem ter um bom ambiente de trabalho, pessoas que conseguem se sentirem bem, um bem-estar no trabalho, com certeza essa empresa vai estar à frente do que muitas outras. Entendi. Então, o maior desafio é esse, a empresa conseguir uma pessoa que seja tecnicamente ok, né, que tenha facilidade de aprendizado, Sim, mas que principalmente consiga se relacionar bem em equipe, né? sim. Estar aberta a diálogo, estar aberta assim para novas ideias, para inovações, porque eu vejo que muita gente nessa caminhada aí nas empresas, o que eu percebi, é que tem pessoas que, ou é 8 ou 80. Se isso é preto, vai ser sempre preto. Se isso é branco, vai ser sempre branco. Ela não consegue, assim, estar aberta ao novo. Assim, é uma pessoa dinâmica. Uma pessoa, assim, que é fácil de se adaptar ao ambiente da empresa. Então, eu vejo que não tem mais como você ser aquele profissional que chega, senta lá na sua mesa, trabalha quietinho, não fala com ninguém, não tem um relacionamento e conseguir permanecer por muito tempo naquele local de trabalho, porque afinal de contas o ambiente afinal de contas a maior parte do seu dia você passa dentro de uma empresa geralmente. Então não tem como você ficar ali tanto tempo sem ter a Sim. facilidade de se relacionar com as pessoas, né? Hoje, infelizmente, né, nós ouvimos algumas coisas que, eu vou ficar mais na minha, eu não vou dar minha opinião, sabe? É melhor eu ficar aqui quietinho, coloco meu fone e vou no meu computador e vou trabalhar. Não. Hoje, nós precisamos tirar os fones e estar atento ao todo. Tá atento ao ambiente, muita coisa eu falo que eu aprendi ouvindo, eu aprendi observando, sabe? Eu aprendi muita coisa também observando que o outro era melhor do que eu. E eu tinha essa noção, poxa, eu quero ficar perto dessa pessoa. E hoje, infelizmente, as pessoas estão pensando um pouco mais individualistas, sabe? No Uhum. sentido de que, eu faço assim, e eu quero fazer assim, e eu acho melhor fazer É assim, e eu sempre do não jeito dela, quero, não tá aberto a. não está aberto a aprender, a inovar, a ver coisas diferentes, a se permitir aprender com o outro, sabe? Então, uma das coisas que eu quero falar aqui é o quanto é importante nós aprendemos, nos permitirmos aprender com o outro. O quanto que o outro tem coisas importantes para nos mostrar. Hoje a gente tem diversas gerações trabalhando no mercado de trabalho, né? Então você pega aí desde uma geração Z trabalhando, né? Até aí uma baby boomer. Vai, Uhum. vamos pegar uma pessoa. Eu recentemente trabalhei com uma pessoa de 54 anos, né? E o quanto eu aprendi com essa pessoa. O quanto eu consegui absorver o conhecimento que ela tinha, a experiência que ela tinha, sabe? Então, hoje, a gente tem que pensar que nós podemos sim nos permitir a aprender com o outro. Entendi. Então, se nós fôssemos caracterizar um profissional que tem como fortaleza soft skills, quais que seriam esses pontos? Que na hora de um recrutamento, o recrutador ele olha e fala assim, essa pessoa tem essa característica, essa. Uhum. Quais seriam essas características? Até para a pessoa que está nos assistindo saber se é uma das fortalezas dela, Sim. certo? Quais que seriam esses principais pontos nas soft skills? Ó, pensa aí quais são as suas. Pensa aí quais são na sua parte comportamental, quais são as suas fortalezas. Hoje, um recrutador, dentro da soft skills, ele busca o comprometimento, Uhum. ele busca a iniciativa, ele busca a disponibilidade para o trabalho. Ele busca se a pessoa sabe trabalhar em equipe, se a pessoa ela sabe respeitar a hierarquia, se ela é uma pessoa firme naquilo que ela fala, firme nas colocações, eu posso contar com ela, sabe? Então, hoje, com certeza, os recrutadores estão buscando pessoas que estão disponíveis verdadeiramente para o trabalho. E pessoas que estão também dispostas a aprender, a se desenvolver e a entender assim, eu tenho esses comportamentos, eu sou assim, mas eu quero me permitir a aprender, eu quero me permitir a ouvir o outro, eu quero me permitir a aprender com o outro, eu quero me permitir que eu observe o outro e entenda que o talento dele
pode ser melhor do que o meu, e o que eu posso absorver desse talento dessa outra pessoa. Então, hoje, a parte comportamental, ela pode demitir uma pessoa. Ela pode ser muito boa tecnicamente, mas se ela não sabe respeitar a hierarquia, se ela não sabe, não tem comprometimento, se ela não sabe trabalhar com as pessoas, se ela não tira o fone de ouvido e Uhum. observa o todo, sabe? Isso pode sim demitir pessoas. Entendi. Quando você fala disponibilidade, isso é referente ao quê? A pessoa está disponível para a empresa ou está disponível para o aprendizado? Porque é só para as pessoas poderem entender que quando a gente fala assim, está disponível para o trabalho, que pode contar com aquela pessoa, é porque a gente sabe que a gente veio de uma geração que entrava na empresa, então tinha horário para entrar e não tinha horário para sair, e hoje nós temos a questão do home office, essa questão de um trabalho híbrido, mais flexível. Hoje, por mais que tenha bastante pessoas desempregadas, né, a gente sabe que essa é a realidade, mas também tem bastante disponibilidade de oportunidades de emprego. Então, se a pessoa não está se sentindo bem profissionalmente naquela empresa, ela também pega e vai procurar um outro ambiente. Uhum. Então, assim, dentro das soft skills, eu entendi que você ser uma pessoa sociável no trabalho é um ponto positivo, Sim. você ter comprometimento com a empresa é um ponto positivo, porém, à medida que você faz um contrato com a empresa, que você tem um acordo com ela, você tem que cumprir a sua parte. A sua parte é chegar lá em tal horário, entregar tal trabalho, tal Resultado. serviço, tal resultado, e isso faz parte do contrato. Então, essa responsabilidade teria que ser algo natural. Mas quando a gente passa para essa parte de comprometimento, então, o que seria esse comprometimento dentro das soft skills, deixando de lado essa parte que é uma obrigatoriedade dentro de um regime de contrato que foi feito entre a empresa e o colaborador? Essa disponibilidade, ela é o quanto a empresa pode contar com você. Não é que eu tenho que entrar, fazer 12 horas de trabalho e tudo mais. Não, hoje as coisas estão muito mais flexíveis. Mas é o quanto a empresa pode contar com você. O quanto você se entrega realmente para a empresa. No sentido de o quanto você entra no seu trabalho, realiza seu trabalho e entrega os resultados. Por quê? Porque hoje a gente percebe que uma das maiores dificuldades que as pessoas têm é do foco mesmo, né? Do que ela vai entregar. Então, a disponibilidade é o quanto a empresa pode contar com ela. Seria o vestir a camisa, né? O Quando nós vestir a camisa. falamos. O vestir a camisa ainda está em alta, gente, tá? Todo empreendedor, qualquer pessoa que contrata alguém para trabalhar, ela quer sim que vista a empresa. Ela paga para isso, né? Ela quer, poxa, ela vê em você um talento, nossa, ela mostra, né? Porque às vezes na entrevista a pessoa, né, fala e acontece e tudo mais, mas na hora que ela vai estar, Na hora do vamos ver. conforme ela vai estar trabalhando, aí ela começa a não demonstrar tudo aquilo que ela falou, sabe? Então, vestir a camisa nunca vai deixar de estar em alta, porque todo empreendedor, ele quer sim que você entregue os resultados que você falou para ele lá na entrevista, entendeu? E no caso da entrevista, quando você parte para hard skills, o que você falou que você conhece tecnicamente, isso aí é o mínimo que você tem que entregar, né? Pelo Sim, conhecimento. sim. Agora, quando parte para soft skills, eu acho que naquele momento da entrevista, pode ter um candidato ou outro que fala que tem facilidade em trabalhar em equipe, que é proativo, que é comprometido, mas que na rotina ali, naquele período de experiência, eu acho que fica bem claro para muitos dos líderes que a pessoa talvez não seja aquilo tudo que ela falou na entrevista. É. Só que aí eu passo a premissa do seguinte: se a empresa visualizou que aquela pessoa não tem facilidade de lidar com o trabalho em equipe, às vezes com a competitividade ali interna, com o foco, que não seria nem um foco no trabalho, mas seria um foco na carreira, de entender que existe um processo, você entra na empresa, tem uma trilha a ser percorrida, aí, né? Tem uma jornada antes de você receber a promoção, e tem muita gente que quer o resultado financeiro antes de entregar o resultado Sim. que se comprometeu com a empresa. Então, como que você vê que as empresas poderiam ajudar essas pessoas que são muito boas na parte de hard skills, que têm a se desenvolver nas soft skills e que, quando eles olham ali, falam assim, cara, essa pessoa poderia ser melhor relacionada, poderia, assim, Uhum.
viver um ambiente melhor de trabalho? Como que a empresa poderia assim ajudar essas pessoas? Que às vezes é o caso de alguém que está nos assistindo, né? Eu acho que o feedback. Tem muitas empresas que ainda não dão feedback. É muito mais fácil, às vezes, falar, poxa, aquela pessoa não sabe trabalhar em equipe. Dar um feedback, às vezes a pessoa está tendo comportamentos que ela não está percebendo, sabe? Uhum. E aí você pode sim dar um feedback para essa pessoa, você pode montar um plano, um PDI, plano de desenvolvimento para essa pessoa, faz uma avaliação com ela mesmo, e explica para ela, olha, essa competência aqui você precisa melhorar. E aí o gestor, ele vai fazer o quê? Ele vai pensar em estratégias para que essa pessoa possa melhorar aquela competência que ela necessita, né? Então, o gestor, ele precisa acompanhar, ele precisa montar um plano de desenvolvimento para essa pessoa. Porque isso faz parte também da soft skill da liderança, né? Sim, Desenvolver pessoas. sim, Então, você vê, às vezes a pessoa é um diamante bruto ali que precisa só ser lapidado, né? sim. Quantas vezes, né, nós já passamos por algumas empresas que nós conhecemos algum gestor, algum líder que nos ajudou dando aqueles toques, não, acho que você deveria fazer dessa forma, não dessa, acho que você deveria ter mais paciência para falar, deveria pensar antes mais na hora de agir. Todos nós já tivemos alguém que se preocupou em nos Então, um ensinar, né? toque. E eu digo, só para a gente finalizar essa fala, o quanto também nós temos que estar aberto para receber. Porque às vezes a gente acha que nós somos os tops, nós não temos nada a melhorar, né? E o quanto nós temos que ouvir as coisas que nós temos que melhorar. E colocar, poxa, realmente acender um alerta, sabe? Eu preciso melhorar isso. E o que que eu vou fazer para melhorar isso? Porque, infelizmente, hoje a gente acha que, tá ótimo assim, eu sou um ótimo profissional. Ok, mas todo mundo tem uma coisa para melhorar. Então a gente precisa entender o que que eu preciso melhorar, aquilo que foi sinalizado para mim pela minha liderança e mudar. Porque às vezes você não vai querer mudar ali, mas em algum momento você vai se deparar novamente com aquilo, com essa competência que você precisa mudar e você não mudou. Você precisava desenvolver. Não quis desenvolver. É engraçado que o como é importante você viver em sociedade, né, e estar aberto à orientação de outras pessoas, aquela crítica positiva, né? Que fala assim, Sim. olha, você poderia melhorar nisso, acho que se você fizesse dessa forma seria melhor. Não tenho dúvida que existem pessoas líderes no mercado que estão dispostas a te ajudar a se desenvolver mais, faz parte da soft skills, está aberto para o desenvolvimento, para poder se tornar Sim. a cada dia uma pessoa melhor. E eu fico pensando se por causa desse acesso à internet, das redes sociais, de você acabar vivendo aí na sua bolha, se isso também não está comprometendo essa parte de soft skills dos profissionais do mercado. Porque quando você vai para a internet, você ouve quem você quer, você ouve quem fala das mesmas coisas que você gosta, você não está sendo obrigado a se expor a pessoas que pensam diferente de você. E no ambiente de trabalho não tem essa. Você vai chegar ali, vai ter gente com visão política diferente da sua, religião diferente, uma cultura diferente, pessoas muitas vezes de outros países que estão ali trabalhando em uma multinacional. Então tem esse desafio cultural. O que você acha que uma pessoa que está se preparando para entrar no mercado, que é o caso de muitos alunos aí da Unificaf, da Profas, que estão aí fazendo sua graduação e estão se preparando para uma entrevista de emprego? Como que eles poderiam se desenvolver na parte de soft skills? Porque quando você está dentro da empresa é mais fácil. Você está exposto àquilo, vem uma pessoa te dar um toque, outra também, então você vai ali melhorando aqueles pontos. Mas e quando você não está numa empresa? Quando você está ainda naquela situação de que você está estudando, está vivendo aquela vida ali meio com os pais, meio sozinho, vai entrar no mercado de trabalho. Como já se preparar para desenvolver alguma característica dessa que está ligado à soft skill e se sair melhor numa entrevista, num processo seletivo para o emprego. Bom, vamos pensar que uma pessoa que está aí disponível para o mercado, uma pessoa que está em formação e de repente vai começar a procurar um trabalho ou até fazer uma transição de carreira, né? Primeiro, ela tem que ter a humildade. Primeira coisa é a humildade. Eu acho que para você desenvolver a sua soft skill, você precisa ter a humildade de reconhecer aquilo que você pode melhorar, aquilo que
poxa, o que que eu, para estar melhor dentro do meu trabalho, para que eu possa até mesmo fazer uma entrevista, ou começar em um lugar, o meu primeiro emprego, ou fazer uma transição de Uhum. carreira, eu acho que hoje a gente precisa ter um pouquinho de humildade. Em qual sentido? Entender quais são os meus pontos fracos, né? Quais são os meus pontos fracos? O que que eu preciso melhorar? Quando um recrutador pergunta assim, quais são os seus pontos fracos? A pessoa fica com medo, né? Ai, o que que eu vou responder? Meu Deus do céu, Você vai me vai eliminar. acabar comigo agora, meus sonhos. Não, realmente dizer, poxa, eu tenho esse ponto fraco aqui, mas eu quero melhorar, eu quero aprimorar esse ponto fraco meu. E pensar que a opinião do outro é importante em relação a você. Eu acho que quando você liga a humildade e o que que eu posso fazer para melhorar as minhas atitudes, as minhas reações, a opinião dos outros é importante em relação a mim. Às vezes a gente pensa assim, eu não quero saber em relação ao que o outro pensa de mim. Por que não? A opinião do outro é importante sim, em relação a você dentro do mercado de trabalho. Então, uma dica que eu dou é reconheça suas fortalezas, quais são as competências, quais são as qualidades que você tem, se apegue nelas e faça com que elas apareçam. Os pontos a melhorar, reconheça que se você tem ponto a melhorar, seja humilde para reconhecer isso e o que que você tem feito para melhorar. Porque se você mostrar isso em uma entrevista no mercado de trabalho, a humildade, o quanto, ninguém é perfeito, mas o quanto você quer melhorar, ninguém te segura. Mas é uma linha tênue, né? Quando você para e fala que nós precisamos sim nos importar com o que as pessoas pensam da gente. Como saber se de fato aquela opinião que uma pessoa está me dando, quando você descobre o que aquela pessoa pensa em você, é relevante ou não para sua vida? Porque tem pessoas que pensam de você de uma forma limitada, né, dentro do mundinho dela, e vai dar uma opinião ali que não vai estar te ajudando em nada, muito pelo contrário, vai estar te travando. Uhum. É o que nós vemos no maior caso aí de líderes, né, numa liderança mais tóxica, né, que fica ali te poldando só para você não avançar, só para você não Uhum. crescer na empresa. Eu creio que isso também é uma questão de, com o tempo, com a maturidade, a pessoa vai conseguindo equilibrar aí o que de fato importa e o que não. Então, eu penso que sim, nós precisamos nos importar com o que as pessoas pensam de nós, mas temos que entender que nem toda opinião que vão dar pra gente é válida ali. É Eu aprender a falo ponderar que, isso, né? eu falo que a gente precisa ter um filtro. A gente precisa filtrar. Se alguém trouxe alguma coisa para você, acende um alerta. Pelo menos acende um alerta. E aí você filtra se faz sentido ou não. Eu acho que isso tem muito a ver com a humildade. Entendi. É Né? você dar ali o benefício da dúvida, né? Pra pessoa, não, tá, eu vou pensar no que. Sim. E você ser educado, né? A pessoa às vezes chegou, te deu uma opinião, te deu uma ideia, você, não, tá, eu vou Uhum. pensar sobre isso. E não querer, talvez, ali ser mais reativo, né? Não. Porque ao invés de você se desenvolver, você demonstra a falta de humildade para poder ouvir a opinião, está Reconhecer. aberto ao novo, né? Quer dizer que aquela Sim. opinião de fato é o que vai fazer você virar a chave. Então, É, creio que e- seja muito importante a pessoa se atentar para isso. então, a humildade também faz parte da soft skill. Humildade. E o que seria humildade? Ser humilde é reconhecer que você também erra e que você também tem pontos a melhorar. É o reconhecer isso. E o quanto você também pode aprender com o outro. Quanto você pode se permitir também aprender com o outro. É saber que não tem como você caminhar sozinho, né? Tem Não. que ter sempre uma. Então, hoje, um ponto principal para o profissional entrar no mercado é estar atento às soft skills. A hard skill é algo que você precisa se desenvolver, ainda mais que tem mercados específicos, então Sim. isso aí é algo que ninguém pode deixar de Você está lado, sempre mas estudando, se o desenvolvendo. diferencial no processo seletivo ali para uma vaga, às vezes não vai ser aquele profissional que tem uma pós-graduação, que tem 5 pós-graduação, mas vai ser aquele que tem uma graduação, mais que na hora do processo seletivo ficou perceptível que ele é uma pessoa que vai ser uma pessoa bem relacionada, comunicativa, que vai vestir a camisa da empresa, que vai ali esperar o tempo de maturação para poder trilhar essa jornada na empresa, conseguir suas promoções, Sim. enfim, tem uma história dentro da empresa. Que é até uma pergunta que eu queria te fazer, se na hora do processo seletivo
se fica claro às vezes que aquele profissional que está ali participando daquele processo seria uma pessoa que ela tem uma tendência a não ficar muito tempo na empresa. Por exemplo, ela não vai aguentar passar pelo processo. Por exemplo, ela entrou como auxiliar, aí você tem uma jornada a trilhar. Se ela vai ser aquela pessoa que vai desistir muito fácil, consegue isso aí Sim, na... o recrutador ele consegue, principalmente com a aplicação de testes, né? A gente consegue detectar aí se a pessoa ela tem firmeza, né, nas colocações, ela vai aguentar a pressão, e outras competências que a gente precisa aí para esse determinado cargo. Às vezes numa entrevista, numa conversa, a gente não consegue detectar isso. A gente não tem bola de cristal, né? Mas em testes psicológicos a gente consegue entender. Entendi. Se tem mais algo a acrescentar aí pra gente com relação a soft skill, hard skills? Não, só deixar um recado para o pessoal, entendam o quanto é importante a parte comportamental, o quanto é importante você se atualizar, você estudar, você estar antenado, você está se atualizando, mas o quanto a sua parte comportamental também é importante. Então veja aí quais são as suas qualidades e quais são os pontos a melhorar. Reconheça isso e busque, vai atrás, né, para que você possa melhorar e se desenvolver a cada dia. Perfeito. Kênia, muito obrigado por mais um bate-papo com o RH. Obrigada a Obrigado a você. você que nos assistiu até o final. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo com quem você sabe aí que precisa ouvir essa mensagem e te aguardamos aí no nosso próximo bate-papo com o RH, certo, Kênia? Certo, obrigada, Tchau, pessoal. gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.